Olá, eu sou Vânia Borghetti, vice-coordenadora de Relações Internacionais do CBPS e coordenadora da CEBARE. Estamos aqui hoje para tratar alguns aspectos sobre o reporte de sustentabilidade e como então contribuir para uma maior transparência de mercado que torne o processo de decisão pelos stakeholders de uma empresa e mesmo pela sua gestão muito mais robustos. Nós hoje vamos estar discutindo um pouquinho por que reportar sustentabilidade é importante, como surgiu esse conceito e por que devemos prestar atenção para essa necessidade. Ora, mesmo em termos financeiros, reportar a empresa nunca foi algo efetivamente mandatório desde a origem das atividades econômicas do mundo. Na verdade, foi preciso uma grande crise mundial, a quebra da Bolsa de 1929, para que as autoridades percebessem que se as empresas fossem mais transparentes, se elas divulgassem informação para o mercado, talvez crises pudessem ter sido evitadas, porque as próprias autoridades poderiam tomar providência antes do estouro da emergência e ou mesmo os outros agentes de mercado, através dos seus vários mecanismos, poderia ter tomado decisões que talvez evitassem a crise e tantas perdas de emprego e tantas quebras e rupturas no desempenho econômico daqueles segmentos de negócio. Então, a partir daí, em 1934, os Estados Unidos lançaram uma lei chamada The Corporate Act, que fez com que as empresas que tivessem interesse público, elas passassem a mandatoriamente divulgar informações. É claro que no princípio as empresas reclamaram. Isso implicava em ter controles, isso implicava em ter funcionários dedicados ao monitoramento dos negócios, isso implicava inclusive mais tarde em gastos com a elaboração do relatório propriamente dito, mas também com a auditoria para pôr o selo da confiabilidade nesses relatórios. Um outro movimento importante aconteceu na virada do milênio, onde se percebeu que não bastava que esses relatórios fossem divulgados, dado que as empresas haviam se tornado globais, era muito importante também que esses relatórios falassem uma mesma língua, porque se uma empresa operava em mais do que um país, ela precisava estar gastando outros recursos adicionais para poder converter as demonstrações pela regra praticada na sede da empresa para a regra praticada nas jurisdições onde ela ia estar fazendo negócios. Isso era muito custoso e cheio de incertezas por parte dos investidores, porque às vezes mudar a regra contábil podia implicar em resultados completamente diferentes. Com isso, na virada do milênio, nós vemos um movimento global para transformar a regra contábil numa regra também global. E a instituição escolhida para isso foi a IFRS Foundation, que é um organismo independente de influência de governo de qualquer jurisdição e por isso tem condição de fazer regras mais ausentes de vieses, mais seguras para todo mundo. E esse movimento, hoje, é um grande sucesso. Mais de 140 países no mundo, eles hoje usam uma única regra contábil. Mas uma vez ultrapassado mais essa barreira, o mundo começou a atacar uma outra dificuldade. A contabilidade ela não é capaz de abraçar todos os aspectos das transações, dos riscos e das oportunidades do negócio de uma empresa. E nem se pretende a isso. Mas, se nós fôssemos traçar um paralelo, poderíamos dizer que as regras contábeis nos permitem ver uma parte possível de ser transmitida externamente sobre o desempenho de uma empresa, como a ponta de um iceberg, mas não a parte que está ainda oculta daquilo que é previsto nos relatórios das empresas. A parte oculta dos relatórios
muitas vezes envolvem aspectos de natureza ambiental, social e de governança corporativa. Então se chegou à conclusão de que essas informações igualmente apresentavam riscos e oportunidades e precisavam ser conhecidas por aqueles que precisavam tomar decisão a respeito da empresa. Ora, nós muitas vezes achamos que estes relatórios, sejam eles os contábeis, sejam os de sustentabilidade, são um grande desperdício de recursos da empresa, quando na verdade isso não corresponde à realidade. Se lá na década de 30 reportar contabilidade não tivesse se tornado obrigatório, certamente nós não teríamos hoje todo o avanço que esses relatórios corporativos alcançaram. Nós não teríamos controles internos, nós não teríamos monitoramento de risco, nós não teríamos auditorias, não teríamos reguladores, órgãos de supervisão que garantem que aquilo que as empresas estão reportando seja fidedigno, seja base, fundamento para a tomada de decisão. Então, hoje os mercados são mais saudáveis, porque investidores e stakeholders, sociedade e entidades de governo, podem perceber quão arriscado é investir numa determinada empresa ou segmento de negócio, graças aos relatórios que são divulgados. Eu tenho uma filha que é médica, e se eu peço à minha filha um remédio para dor de cabeça, ela diz: mãe, vamos sentar. Eu quero saber o que você comeu, como você dormiu, onde você esteve, que mudança você teve na sua rotina. E eu digo para ela: mas filha, eu só quero um remédio para dor de cabeça. E ela me responde: se eu te der um remédio para dor de cabeça, eu vou estar endereçando o sintoma, mas não necessariamente eu estou endereçando a causa da sua dor de cabeça. Para saber a causa, eu preciso ter informações, porque senão, se eu te der um remédio para o sintoma, quando o efeito do remédio passar, você vai estar sentindo os mesmos sintomas outra vez. Então, ter informação é importante e hoje em dia sabemos cada vez mais que precisamos ter informação não apenas sobre a parte visível, a parte financeira das empresas, mas também sobre aquilo que hoje ainda não faz parte do conjunto de informações mandatórias, informações muitas vezes de natureza ambiental, social e de governança. Quando essas informações se tornaram obrigatórias, certamente muitos reclamaram dos custos disso. Mas hoje nós vivemos o benefício de ter os controles internos que nos permitem monitorar essas informações e ter uma noção dos riscos e oportunidades investidos. Gostaria muito de chamar a atenção para vocês de que não é só quem está fora da empresa que se beneficia com esse conjunto de controles que nos permitem reportar uma entidade. Uma empresa internamente tem que ser sempre a primeira a se beneficiar pela informação que é divulgada. Tem que ser assim. Por quê? Porque para reportar para fora eu preciso saber. Então a necessidade de reportar vai fazer a empresa olhar para dentro. E quando ela olha para dentro, ela encontra então seus riscos, suas oportunidades, suas fragilidades, aquilo que precisa ser priorizado e aquilo que pode ser adiado por algum mais tempo. Segunda razão pela qual é importante reportar é que o mercado precisa saber. No relatório, a empresa tem a oportunidade de contar a sua própria história. Se ela não é transparente, se ela não divulga a informação que o mercado precisa saber, o mercado tenta adivinhar. E não necessariamente a fonte que o mercado vai consultar é confiável. E dá muito mais trabalho para uma empresa consertar o efeito nocivo de uma informação equivocada do que ela mesma ser aquela que dá as más notícias, porque pelo menos ao estar dando a má notícia,
ela mostra para o mercado que ela já está consciente dos problemas que tem. O pior problema de uma empresa não é ter problema, é não saber ainda que problemas ela precisa endereçar. Então, a empresa ganha quando ela é transparente, quando ela reporta, não apenas financeiramente, mas também os aspectos de sustentabilidade. Isso ajuda a construir uma relação de confiança entre a empresa, seus investidores, seus supervisores, seus reguladores e a sociedade como um todo. Reportar faz muito bem. Um abraço.